Diz assim a palavra de Deus: o perigo da negligência. O que é negligência, gente? Negligência seria o quê? Descaso. É isso aí. Negligência poderia usar vários. É descaso, é você não valorizar. Negligenciar é fazer de menos, não valorizar. Quem entendeu, por favor? Ser uma pessoa irresponsável. E aqui diz: diante de tudo que nós ouvimos, vemos, nunca se ouviu falar, ou nunca se mostrou tantos milagres, tantas evidências de Deus como hoje. Então diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Gente, esse é o momento da palavra. Se você não tiver tempo para Deus falar com você, Deus nunca terá tempo para você. O tempo que você tem para Deus é o tempo que Ele tem para você. O que é se apegar, né? Tem uma passagem bem antiga, né? Lá no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 15, quando fala da escolha, escolhe a vida. Quando Deus fala, escolhe a vida apegando-te ao Senhor. A sugestão é apegar, é o mesmo que agarrar, ficar grudado. É verdade ou não é? Não largar. Glória a Deus. Se eu disser, se apegue a isso, estou dizendo, não o largue. É isso? E aqui diz que diante de tudo que nós temos visto, ouvido, com tantas testemunhas, tantas evidências, a Bíblia diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Quem tem ouvido muitas verdades, muitos ensinamentos, levante a mão, por favor. Instrução. A Bíblia está mandando a gente a pegar com mais firmeza, porque tem pessoas que elas, como dizia a minha mãe, entra por um ouvido e sai pelo outro, ou então negligentemente não está nem aí. O homem de Deus está pregando, está falando, é como se nada tivesse sendo falado. Isso é negligência. É o pouco caso. Muitas vezes, ou quase sempre na nossa vida, o que nós precisamos é de uma instrução. As instruções são as verdades que ouvimos, são os ensinamentos que ouvimos, para evitar sofrimento na nossa vida. Por rejeitarem um ensinamento, uma palavra, uma instrução, um ensino, uma verdade, muitos estão no inferno. Quem está me entendendo, por favor? O rico, você já ouviu falar da parábola do rico e Lázaro? Quem já? Está lá em Lucas, se eu não me engano, 17. Aquele homem, Jesus usou aquilo como uma parábola para explicar a seriedade da palavra de Deus. Aquele homem tinha na época os profetas que falava, que instruía o povo, e ele dizia não, negligenciava
não se apegava às verdades ouvidas. Um dia ele morreu, e ao morrer, acordou em tormento, em lugar de tormento, lugar de sofrimento. Quem está me ouvindo, por favor? E ele, vendo, segundo a palavra, a parábola, Abraão e Lázaro, que havia morrido também, o mendigo, no seio de Abraão, clamava, pedia, suplicava que Abraão permitisse que Lázaro tocasse com o dedo molhado de água na sua boca. Deveras suplicou que alguém fosse lhe ajudar. Olha lá. Só está escrito água. Onde é que está o restante da palavra? Olha lá. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, inferno. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente o mal, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Além de tudo, está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, na casa do meu pai, mande ele lá, manda Lázaro lá, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Ou seja, fala, eu quero que Lázaro vá lá e diga: olha, existe céu, existe inferno, o seu irmão está lá no inferno e mandou eu vir aqui falar para vocês. Ele queria isso. Quem entende, por favor? Estou cansando vocês? Continuo ou paro? Então mostra a palavra aí. Porque tem uns 5 irmãos, cabeça dura, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Está preocupado que os irmãos também seguissem o caminho dele. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Eles têm. Quem era Moisés e os profetas? Homens que mostravam o poder de Deus e que pregavam e anunciavam a verdade para o povo seguir. Glória a Deus. Então ele disse: não precisa Lázaro ir lá, já tem lá os profetas, já tem lá Moisés e os profetas. Se os seus irmãos ouvirem as verdades que eles pregam e se afirmar e se apegar com firmeza com ela, vai ser salvo, não vai vir para cá não. Olha a dica aí para não ir para o lugar do sofrimento. Ouça-os, escute-os. Mas o cabeça dura do que estava no inferno confessou o erro dele, porque ele estava lá. A condenação dele foi isso aí, ó. Mas ele insistiu. Não. Ele disse o quê? Não, pai Abraão. Quer dizer, não vai adiantar não. Tem que mandar ele, porque se ele for morto lá, eles vão ouvir. Ele disse não para tudo que foi falado na época dos profetas. E ele disse: os meus irmãos não vão aceitar, não vai acreditar, não vai ouvir. Mas se for alguém dos mortos lhe falar, eles vão acreditar. Deus disse: não, isso nunca vai existir. Deus não vai usar um morto para te falar verdade, vai usar vivos, como está sendo usado o bispo aqui para te falar. Glória a Deus. Quem entendeu, por favor, ouça-o, diz a palavra de Deus. Ouçam. E nós estamos numa época em que as pessoas estão fazendo ouvido de quem mesmo? Mercador. O que é vídeo de ouvido de mercador, você sabe? Hã? Tá nem aí. Tá todo mundo gritando, ele, sei lá quem está falando. Eu estou te passando o recado. Prospere bastante aqui, seja abençoado.
Mas você tem que entender que um dia vai apagar a velhinha. Vai ou não vai? Uns antes e outros, mas todo mundo vai. Esses dias eu vi uma reportagem daquele presidente Kennedy. Eu gosto de ouvir história. Não gosto de ouvir história. Tem que explicar isso, né? No sentido de conhecer documentários. Não é lolota história, não. História, eu digo conhecimentos. E eu vi aquela época, né? Os anos, sei lá, 60 e pouco lá. Aquela multidão de gente. Fico pensando, onde é que está esse povo todo, gente? Onde é que está essa gente toda que morreram? Ninguém passa de 120 anos mais. O que nós estamos ouvindo? Quem que estamos ouvindo? Para quem estamos dizendo sim e para quem estamos dizendo não? Estava lá Moisés e os profetas pregando, esse rico, não. E os irmãos tendo o mesmo caminho, eu já conheci os irmãos. Por isso que ele insistiu, não, pai Abraão, não. Assim como eu disse não para a palavra dos profetas, ensinamento, eles também vão dizer, mas se for um defunto, um morto, ele vai acreditar. Deus disse, não, vocês não acreditaram nos profetas lá, nos profetas lá, olha lá. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam, mas pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sua salvação está em ouvir a palavra e se apegar com firmeza a ela, naquilo que você tem ouvido. Glória a Deus. Pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. Glória a Deus. É só isso. Quem entendeu, por favor? Precisa falar mais? Diante de tudo que você tem visto, ouvido? Nunca houve uma época de tanta fartura e abundância de informação da palavra como hoje. Você acha a palavra no celular, na internet, na televisão, no aplicativo da igreja. Só se você não quiser. Me perdoa a sinceridade. É ou não é? Só se não quiser. Só se for negligente. E se anjos se perderam porque se tornou negligente, muito mais nós. Nós precisamos nos apegar a Deus. Apegar a palavra de Deus. Com mais, o quê? Firmeza. Glória a Deus. Não é de qualquer maneira não, né? Light não, é pegar firme, para valer. Glória a Deus. Entendeu o recado? Quem entendeu? Se você fizer isso, você vai ser sempre uma bênção. Mais do que abençoado, você vai ser uma bênção na sua vida e na sua casa. Glória a Deus. Põe-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Semana que vem você vai voltar? Quem está gostando da reunião? Vai falar que não gosta também, né? Mas eu estou dando o melhor para você. Semana que vem você vai trazer alguém com você. E Jesus vai te usar. Glória a Deus. Quem entendeu, por favor? No nome de Jesus. Coloque a sua mão no seu coração. Pensa no que você ouviu. E se for preciso se consertar com Deus, se você estiver negligente quanto à palavra de Deus, está precisando se apegar mais firmeza, diga para o Senhor te ajudar. Feche os seus olhos enquanto a banda canta. Você ora, fale com Jesus. Assim meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo,
com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais